Neste tópico, nós vamos iniciar os estudos da ótica, a ótica de raios, também chamada de ótica geométrica, né? E veja bem, na ótica de raios, o comprimento de ondas ele é muito menor do que as dimensões do sistema óptico. Então veja bem, para a gente considerar a ótica como ótica geométrica, como ótica de raio, a gente tem que fazer essa limitação aqui que diz que o comprimento de onda tem que ser muito menor do que as dimensões do sistema óptico. Bom, o que é um sistema óptico, né? Bom, vamos esquematizar aqui um sistema óptico, vou chamar aqui sistema óptico. Ok? Veja, pode ser uma lente, pode ser um espelho, pode ser qualquer um outro dispositivo óptico que, na verdade, ele faz o quê? Ele faz duas coisas principalmente. A partir de uma fonte, né? Vamos chamar aqui de fonte S, né? Essa aqui é a nossa fonte pontual. É uma fonte pontual. É a nossa fonte de luz, né? Nossa fonte de luz. Produzindo aqui, ó, ondas esféricas. E essas ondas passam por esse sistema óptico. Esse sistema óptico modifica essa onda de alguma forma, né? E fazendo convergir aqui para um ponto P, né? A gente vai chamar de ponto de convergência. Vou chamar aqui de ponto de convergência. Então veja, o sistema óptico ele coleta, né, a informação vinda da fonte e reformula, né, enviando para o ponto de convergência. O ponto de convergência e outra coisa que ele faz ele formata, né, formata a imagem nesse ponto. Então aqui a gente pode chamar de ponto de imagem, aqui ponto de objeto, né? Então ele formata a imagem nesse ponto. Então ele coleta e reformula a onda e formata a imagem no ponto P. Esse é o objetivo do sistema óptico. É isso que o sistema óptico faz, né? Existem os sistemas ópticos naturais, existem os sistemas ópticos que a gente constrói, né, para poder fazer a modificação, forçar a modificação da onda, da onda luminosa. Veja, são várias. O sistema óptico é um elemento, eu diria, de interação da luz com a matéria, né? O sistema óptico é um material que produz essa interação, né? Da fonte de luz, da luz, né? Da luz com a matéria, ok? Muito bem. Agora, quando a gente está considerando a óptica como geométrica, como óptica de raios, a gente vai pensar na seguinte maneira. Nós vamos pensar da seguinte maneira, né? A gente pensa da seguinte forma. A gente pensa em raios, né? Ó, raios de luz chegando no sistema óptico e raios de luz saindo do sistema óptico. Então esse conjunto de raios de luz nós vamos denominar como feixes, né? Feixes de raios luminosos. É o conjunto de raios que saem da fonte pontual, passam pelo sistema óptico e seguem até o ponto de convergência, né? Então, na óptica geométrica, o costume é tratar a onda como raios luminosos, com feixe de raios, né, se propagando no espaço, ok? Existe um princípio importante, que é o princípio da reversibilidade, né? O princípio da reversibilidade. Então, vou escrever aqui, ó. Eu disse que o ponto P é um ponto imagem, né?
pode ser chamado de ponto-imagem, mas veja bem, ele também, se essa imagem formada aqui, ó, desse lado no ponto de convergência, for considerada como objeto, a gente pode imaginar que uma imagem desse objeto aparece também no ponto S. E o princípio de reversibilidade diz exatamente isso. Ele diz que qualquer imagem em P, né, qualquer imagem da fonte P, forma-se também em S, né? Forma-se também em S. Esse é o princípio da reversibilidade, tá? Então, de certa forma, eles constituem um par de pontos, né? Um par de pontos conjugados. Então, S e P são um par de pontos conjugados. O significado disso é que a imagem em P também se forma em S, né? A gente pode chamar o S de espaço-imagem, né? Vamos chamar, a princípio, espaço-objeto, né? O S vai ser para a gente o espaço-objeto e o P, o espaço-imagem, né? Mas, veja, uma imagem formada em P pode também aparecer em S. Esse é o princípio da reversibilidade. Primeiro princípio importante na ótica geométrica. Bom, nós falamos de interação, né? A interação da luz com a matéria. Então veja aqui, vamos pensar aqui um meio material. Nós temos aqui um meio material, certo? E nós temos aqui, ó, raios de luz chegando neste meio material, né? Esse aqui a gente vai chamar de meio incidente. É o meio incidente, por onde a luz está chegando. E aí a luz chega aqui nesse material e vai interagir. Então existe um fenômeno, que é o fenômeno da dispersão de luz, né? Que está associado àqueles dois fenômenos já discutidos, que é a absorção óptica e a emissão óptica. Então a absorção óptica e a emissão óptica produzem esse fenômeno chamado de dispersão. Então, veja bem, ele faz com que essa interação aqui, ó, né, as moléculas e átomos, né, que estão nessa interface, elas vão, parte da energia vai ser absorvida, parte da energia vai ser emitida e vai produzir três fenômenos, basicamente, né? Três fenômenos. Um fenômeno que é o da reflexão, né? Pode ser explicado pelo processo de emissão. O fenômeno da refração, veja bem, pelo processo de absorção, e o fenômeno da transmissão, né? Porque, veja bem, a luz entra no meio, modifica sua velocidade por refração e depois retorna ao mesmo meio, se esse meio aqui, ó, de saída é o mesmo, ele retorna ao mesmo meio com a mesma velocidade. Então veja bem, nesse meio, essa daqui a gente vai chamar de onda incidente. Essa daqui a gente vai chamar de onda incidente. Esta daqui é a onda refratada. E essa é a onda transmitida. Então, essa onda transmitida... tá faltando essa daqui, que é a onda refletida. Então, desses fenômenos, veja bem, são três, né? A onda, parte dela carrega energia para reflexão, parte para refração, causando uma modificação na velocidade da onda, quando ela penetra em outro meio, e depois, quando ela volta para o mesmo meio, né, ela foi transmitida, né? Então,
Então, basicamente, nós temos reflexão e refração, né? E a onda está atravessando o meio. Então, veja bem, esses são os fenômenos que acontecem na ótica, os fenômenos básicos da ótica geométrica, né? Da ótica geométrica, e podem ser explicados perfeitamente pela ótica geométrica. Nós vamos começar a explicar a reflexão, né? Vamos pensar primeiro aqui na reflexão. Né? Então vamos desenhar aqui o meio. Vamos desenhar aqui nosso meio. Esse aqui é o meio de transmissão, né? O meio material de transmissão. Vamos pensar então em uma onda chegando aqui, ó, nesse meio. Essa onda tem índice de refração incidente, que é absoluto, né? Que é a velocidade da luz vezes a velocidade da onda incidente, né? Aqui é o meio incidente, então ela tem índice de refração desse meio aqui. Muito bem. Agora essa onda vai refletir, né? Vamos pegar primeiro a parte da reflexão, né? Vamos analisar só a parte primeiro da reflexão. Então essa daqui é a onda, essa é a onda incidente, essa é a onda refletida, né? Essa é a onda incidente, essa aqui é a onda refletida e essa é a onda incidente. Ok? Então vamos pegar a parcela aqui que está associada à reflexão. Veja que neste ponto aqui, ó, nestes 3 pontos aqui, eu escolhi esses 3 pontos aqui, ó, nós temos um triângulo, né? Um triângulo retângulo aqui, ó. Chama esse ponto de A, esse ponto de B, esse ponto de C, né? Veja que o índice de refração da onda refletida ela é absoluto, no índice de refração absoluto, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da onda nesse meio, né? Neste meio, ok? Esse é o cenário. Agora, vou ampliar esse triângulo aqui, ó, só para enxergar melhor. Vamos ampliar esse triângulo aqui. Veja que esse ângulo aqui, ó, nós vamos chamar de ângulo de incidência. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de incidência, né? Definir esse ângulo aqui como ângulo da onda incidente. Veja que no aspecto da ótica de raios, na abordagem da ótica de raios, veja que a geometria ela nos ajuda a compreender esses fenômenos, né? E é por isso que ela também é chamada de ótica geométrica, né? Ótica geométrica. Tem um outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo da onda refletida, né? O ângulo da onda refletida. Esse ângulo aqui a gente vai definir como ângulo da onda refletida. Muito bem. Então nós temos 2 ângulos aí e um triângulo retângulo. Vamos definir algumas coisas aqui, ó. Essa distância aqui AB, é a distância percorrida pela onda incidente nesse trecho aqui. E pela onda refletida, né? Pela onda refletida. Porque desse ponto A até o B, nós já temos um movimento de onda refletida aqui. Agora, de B até C, nós temos o movimento da onda incidente. Ok? Então, esses catetos aqui, ó, eles são... Esse aqui é a distância percorrida de B a C da onda incidente. E esse cateto aqui é a distância percorrida de A até B da onda refletida.
E essa hipotenusa aqui, ó, vai ser o ponto, né, a distância C. Isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C. Então vai ser a distância C. Ok? Então esse é o cenário do movimento aí, da parte, né, da parte que envolve a reflexão. Agora vamos analisar o triângulo ABC da seguinte maneira. Vamos usar aqui as propriedades trigonométricas. O seno do ângulo de incidência, ele vai ser igual ao cateto oposto, que é o deslocamento da onda incidente no trecho BC, dividido pela distância C. Ok? Agora, quem é o deslocamento BC? Quem é o deslocamento BC? É a velocidade de incidência da onda vezes o tempo que ela percorreu esse trecho, né? Vezes o tempo que ela percorreu esse trecho, o intervalo de tempo que ela percorreu esse trecho, dividido pela distância C. Se a gente fizer a mesma coisa para o ângulo de reflexão, agora o ângulo de reflexão aqui vai ser o deslocamento da reflexão em módulo, né? A gente trabalha em módulo, porque o seno é um módulo, dividido pela hipotenusa, que é a mesma. E o deslocamento AB, que é o deslocamento da onda refletida nesse trecho, é a velocidade da onda refletida vezes o intervalo de tempo da onda refletida, que a onda refletida percorreu de A até B. Então veja, desse triângulo retângulo a gente tira essas expressões e agora a gente pode pensar o seguinte. A primeira consideração que a gente faz é a seguinte. É que o tempo percorrido pela onda de incidência de B até C é o mesmo tempo percorrido pela onda refletida de A até B. Por quê? Porque, veja, se esse tempo for igual, os dois raios vão sair juntos, né? Eles chegaram juntos. Então, é necessário que o tempo seja igual para que esses dois raios também saiam juntos. Então, esse tempo de deslocamento aqui AB, da onda refletida, tem que ser igual ao tempo de deslocamento aqui, ó, BC, da onda incidente, para que os raios saiam juntos, né? Os raios saiam juntos, né? Não tenha defasagem. Muito bem, então esses dois tempos aqui, ó, o intervalo de tempo da onda que a onda refletida percorreu AB é igual ao intervalo de tempo que a onda incidente percorreu BC. Vamos chamar simplesmente de ΔT. Então aqui a gente pode substituir por ΔT e aqui também a gente substitui por ΔT. Outra coisa é a seguinte, como o meio é o mesmo meio, a onda incidente está no meio e ela sai, e a onda refletida está no mesmo meio. O meio é o mesmo. Então os índices de refrações são iguais. Então NR é igual a NI. E como as velocidades da luz no vácuo são iguais, a gente conclui também que as velocidades nos meios são iguais, né? A velocidade da onda incidente é igual à velocidade da onda refletida. Ok? A velocidade da onda incidente é igual à velocidade da onda refletida. Ok. Bom, se a gente trocar aqui, ó, AC por seno, então a gente conclui o seguinte, que AC, voltando para a expressão, quem é AC? AC vai ser a velocidade da onda incidente, né? Velocidade da onda incidente vezes o ΔT dividido pelo seno do ângulo de incidência. Mas AC também vai ser igual à velocidade da onda refletida vezes o ΔT
dividido pelo seno do ângulo de reflexão. Veja que a onda refletida é igual à onda, a velocidade da onda refletida é igual à velocidade da onda incidente, né? Nós chegamos nessa conclusão aqui, ó, chamamos de V. Então veja, a partir dessa expressão a gente conclui que esses termos simplificam, então fica, veja aqui, trocando aqui, a gente chega a essa conclusão aqui, ó, que o seno da onda do ângulo da onda refletida é igual ao seno do ângulo da onda incidente. A partir dessa expressão, já que as velocidades e os intervalos de tempo são iguais. Mas para que isso seja verdade, olha só, o ângulo de reflexão tem que ser igual ao ângulo de incidência. Né? Essa é uma parte da lei da reflexão. Isso é uma parte da lei da reflexão. A gente está falando aqui da lei da reflexão. A lei da reflexão diz que esse ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Mas a lei da reflexão ela tem ela tem uma informação a mais, né? Ela tem uma informação a mais. A informação é a seguinte. Também faz parte da lei da reflexão, né? Esse aqui é a interface. Vamos desenhar aqui uma reta normal, chamada de N, né? Se a reta normal, a interface, ela é perpendicular à interface, então isso forma um plano. A lei da reflexão diz o seguinte: o ângulo do feixe, né, do raio incidente é igual ao ângulo do raio refletido, de tal forma que esses dois raios estão no mesmo plano, chamado plano, né, esse plano aqui é o chamado plano de incidência. Então, a lei da reflexão diz que os dois raios, incidente e refletidos, eles estão no mesmo plano, chamado plano de incidência, e o ângulo de incidência do raio incidente é igual ao ângulo de reflexão do raio refletido, como a gente chegou nessa conclusão aqui. Então a lei da reflexão envolve essas duas informações, né? Então olha que interessante. Nós começamos a estudar a ótica geométrica, que é a ótica de raios, e veja bem, isso, e de tal forma que a gente vai estudar, na verdade, a interação da luz, do ponto de vista dos raios de luz, dos feixes, né, de raios, com os materiais, né, que a gente classificou como sistema óptico, que vai produzir uma modificação da luz, né, uma modificação da luz. Iniciamos com o princípio da reversibilidade, que diz que, veja, nós temos aqui um espaço-objeto e um espaço-imagem, mas que a imagem formada no espaço-imagem também se forma no espaço-objeto. De tal forma que esses pontos S e P, né, são, na verdade, um par de pontos conjugados. E a interação, a partir da ideia de dispersão, que está associada à absorção óptica e à emissão óptica, produz três fenômenos aí. Né? Um deles quer dizer, quando a luz chega no material e interage com o material, nessa interface, né? quando a luz atinge os átomos, né? E produz lá as absorções, as emissões, nós temos parte da luz sendo refletida e a lei existe uma lei da reflexão que rege isso, que a gente acabou de verificar, que diz que o raio incidente é igual ao raio refletido e que esses dois raios estão no mesmo plano. Essa é a lei da reflexão.
Mas produz também dois outros fenômenos. O fenômeno da transmissão, né? E um outro fenômeno importante, que é o fenômeno da refração, que produz a modificação da velocidade da onda. Né? Porque o meio muda. Quando a refração, quando a onda passa de um meio para outro, então nesse outro meio ela vai ter a sua velocidade modificada. Ok? Então é isso. Até a próxima.